Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai fazer uma revisão bem simples sobre bactérias. As bactérias, elas estão presentes em todos os locais e em todas as superfícies, inclusive nos organismos. No entanto, só uma pequena parte é prejudicial à saúde, ou seja, só uma pequena parte é patogênica, ou seja, causa prejuízos e doenças para o homem, para os animais ou para as plantas. Todos os organismos dependem delas para sua sobrevivência, realizar suas funções. E as características da bactéria, né, justamente um organismo bem simples, são unicelulares, ou seja, não formam tecidos, e são procariontes, ou seja, uma célula mais simples desprovida de núcleo. Possuem um tipo celular com tamanho reduzido, né, então é, bem menor do que uma célula eucarionte. São desprovidas de organelas membranosas e carioteca. A sua morfologia ela inclui aí os ribossomos no seu citoplasma para a produção de proteínas, um DNA cromossômico, um DNA extracromossômico, que é o que a gente chama de plasmídios, formam colônias e também se dividem rapidamente. E as bactérias também podem realizar diversas associações com outros organismos, além de causar doenças. A sua morfologia inclui alguns tipos celulares como diplococos, estafilococos, bactéria flagelada, bacilos, vibriões. Então, alguns tipos de bactérias possuem essas conformações ou essas morfologias. A reprodução das bactérias ocorre principalmente de maneira assexuada, por divisão binária, que é quando uma bactéria encontra nutrientes e se divide em duas, produzindo uma descendente cópia. As células filhas, dessa forma, são geneticamente iguais, o que a gente chama de clones. O processo é rápido e produz uma grande quantidade de descendentes. Essa grande quantidade de descendentes auxilia, inclusive, na reprodução, na sobrevivência e também na reprodução do grupo. Mas elas também não realizam somente reprodução assexuada, mas também sexuada. A assexuada é a divisão binária, como eu já falei, uma bactéria, uma célula encontra nutrientes e se divide em duas, produzindo uma célula filha cópia, né? E também na conjugação, onde uma bactéria é capaz de trocar material genético com outra bactéria, ou seja, elas vão trocar DNA, que é a conjugação. Esse DNA que vai ser trocado entre as bactérias é justamente o DNA que se encontra no plasmídio, que é um material, extracromossômico, produzindo ali duas descendentes, produzindo duas bactérias geneticamente diferentes. E isso é muito importante para gerar variabilidade genética. As bactérias elas contam com uma cápsula, que é um revestimento proteico e formado também por polissacarídeos que vai protegê-la do ambiente, das enzimas e também de diversas reações químicas que podem acabar destruindo elas. A cápsula é um envelope externo que vai protegê-las de alguns processos como a fagocitose. Além da cápsula, na parte mais interna, ela tem uma parede celular, que é uma estrutura rígida que vai servir para a proteção dela também, para reforçar esse revestimento. A parede celular das bactérias é constituída principalmente de peptidoglicano. Internamente tem a membrana plasmática que circunda a célula e divide o meio intracelular entre o meio extracelular, um citoplasma onde vão ocorrer as reações químicas e um nucleóide que é onde se encontra o DNA da bactéria, as informações genéticas. É uma molécula circular que não é revestida por uma carioteca, por isso que esse grupo é considerado procarionte. Então temos o DNA cromossômico da bactéria no nucleóide, sem a presença de uma carioteca. A pile e o flagelo vão servir para o movimento celular e também para a fixação no substrato. A pile também vai servir para a troca de material genético com outras bactérias. Ribossomos para a produção de proteína, a cápsula, que vai envolver toda a célula para protegê-la, uma parede celular com reforço estrutural e uma membrana plasmática para delimitar o conteúdo intracelular do extracelular. O plasmídio é esse DNA extracromossômico, ele possui a capacidade de se replicar sozinho durante a reprodução das bactérias e vai ser justamente ele que vai conferir variabilidade genética. E a variabilidade genética fornecida por ele é que vai dar para alguns grupos de bactérias justamente a resistência a antibióticos. Então, as modificações vão ocorrer e a diversidade genética vai permitir que algumas células sejam resistentes a diversas substâncias como os antibióticos. E esses genes encontrados nos plasmídios é que vão fornecer aí essa capacidade, essa possibilidade de uma geração com maior diversidade genética. Os flagelos, os piles e as fímbrias servem para o movimento, para a fixação, e os piles servem principalmente para a troca de material genético com outra bactéria para aumentar aí a variabilidade genética.
As bactérias elas possuem grande importância para a sobrevivência do homem e também do ecossistema, realizam diversas associações simbióticas, como a microbiota intestinal, que é justamente bactérias que vivem no intestino de animais, inclusive do homem, e ajudam a absorver e a degradar as substâncias lá no trato intestinal. Decompõem a matéria orgânica e também realizam a ciclagem dos nutrientes. Então, elas são importantes para o ecossistema, para a produção ali de nutrientes para o solo e para a assimilação das plantas. São importantes também para a biotecnologia, na produção de fármacos, como a insulina produzida por bactérias, a produção de alimento. Muitos alimentos são feitos a partir de bactérias, como laticínios, que são utilizados para a fermentação principalmente, e também a fixação de nitrogênio na atmosfera. As bactérias são majoritariamente heterótrofas, então elas respiram, precisam de nutrientes e se alimentam dos recursos que estão no meio, mas alguns grupos também podem ser autótrofas, que são as bactérias quimiosintetizantes e também as bactérias que possuem a capacidade de realizar fotossíntese. Elas podem causar algumas doenças muito comuns, como o botulismo e também a sífilis. Sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, uma DST, e o botulismo, que é justamente causado por uma bactéria presente no solo e também em metais em processo de enferrujamento. As bactérias encontram-se de forma livre no ambiente e também associadas a outras formas de vida, a outros seres vivos, inclusive dentro de órgãos e tecidos, e se multiplicam rapidamente. Uma colônia de bactéria, em algumas horas, consegue se desenvolver e produzir aí um grande número de descendentes e uma infecção generalizada, causando aí alguns problemas. As bactérias também ajudam o nosso corpo a absorver alguns nutrientes que o nosso corpo não consegue absorver sozinho, e na produção de laticínios e muitos alimentos como queijos, fermentação de cerveja, massas, na produção da microbiota do solo, fertilização também, absorção e fixação de nutrientes pelas plantas e a absorção de nutrientes no intestino de muitos animais, inclusive o homem, e também a produção de insulina produzida por bactérias, insulina modificada, e causam alguns problemas ambientais como a eutrofização em lagos e rios, onde fica essa camada esverdeada sobre a água, causada